para as pessoas. Todos os momentos que nós sentamos para falar desse Deus que está vivo e ele é vivo para sempre, é um momento, né, Pastor Mário, de gratidão De ao nosso alegria, né? Deus. Irmãos, e Alegria. esse tema mexeu comigo, porque nós sabemos que família é projeto de Deus e eu tenho certeza, Pastor Mário, que famílias serão impactadas, irmãos. Amém. Eu creio. Quando o senhor falou do tema, eu disse, o tema é esse, Deus preparou esse, Aleluia. e vamos falar de família. E nós falamos, irmãos, tantos elementos ruins têm roubado uma paz concedida por Deus, né? Concedida por Deus a cada família, a cada lar. Então, nessa noite eu tenho certeza em Cristo que famílias serão impactadas. No livro de Salmo 51, versículo de número 11, possa ser que você tenha imaginado, pastor Mário falou do tema, e o pastor já vai ler em Salmo 51, versículo de número 11, que diz, pastor Mário, não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. O versículo 12 fala assim, ó, torna e dar-me a alegria da tua salvação e suster-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti converterão. Nós falamos de lá, o que tem roubado a paz em teu lar? Quando nós falamos nesse texto do Salmista 51, o primeiro, pastor Mário, eu quero falar sobre a presença de Deus. Tem muitos lares que as pessoas sentem a ausência da presença de Deus. E quando esse tema veio para nós falar um pouquinho aqui no estúdio, só me relembrou alguns momentos da vida de Davi. Porque quando Davi ele percebe que está perdendo o que ele mais não poderia perder, o que é que ele faz? Ele corre para o templo, ele corre vou falar igreja hoje, e se arrepende, e aí Deus começa a mover uma nova história. Mas nós falamos de lá, então nós vimos minutos finais aqui na terra, nós cremos que em breve Jesus ele virá buscar a sua igreja, mas o tema não é arrebatamento. Mas nós sabemos que Cristo, ele vem buscar o seu povo e nós precisamos. Nós somos edificadores do nosso lar. Se o mal entrou, se o mal abusou, é porque houve uma brecha de ambas as partes para que o inimigo fluísse dentro do lar. Então, foi lançada a pergunta, o que tem roubado a paz de Deus em muitos lares? Isso. Quando nós lemos toda a história da Bíblia, a Bíblia sempre fala um pouco de lá. Por quê? Porque quando Davi, ele disse assim, não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo, significa que sem a presença de Deus, não há paz em lá. Por que não há paz no lar? Porque vivemos minutos finais. E nós sabemos que no livro de Éfeso, capítulo 6, versículo 10, o que é que a Bíblia diz? No demais, irmãos, nós temos que estar revestido do poder de Deus. E tem muitos lares destruídos, fracassados, outros fragilizados. Depende de quem? Depende de quem convive no lar não aceitar as ordens que o inimigo manda para cada lar. Isso. Então, o que acontece com Davi? Ele diz, não me lança fora da tua presença. Nós começamos a falar que a ausência de Jesus, a ausência da presença de Deus, são destruições de muitos lares. Mas, além que falamos da ausência, nós falamos sim de alguns elementos que têm roubado. Eu estava, pastor Mário, quando nós falamos desse tema, o Senhor me levou para o livro de 2 Samuel. Foi quando aconteceu a morte de Ofni e Finéia e o seu pai, o sacerdote Eli. Por quê? Porque a paz que não era para eles perder, eles perderam. Já que a paz de Deus deixou de reinar em sua casa, o que foi que aconteceu? A destruição e a miséria acabou destruindo aquela família. Então, o que acontece? Então, nessa noite, o recado de Deus, o conselho de Deus para cada lar, para cada família, tem uma comitiva aí nos assistindo aí da igreja, fala o nome da Glória mãe da diaconisa Levita ali. Pode mandar tá um ligado alô, aí. Então, que Deus abençoe, irmão Tiago, mesmo, Campo do Amâncio, ele disse que já tá ligado a partir das 7 horas.
Irmã Rosa, ali em Pirei do Norte, também que tá Amém. ligadinha ali a partir das 7. Então, o inimigo, ele tem roubado, irmãos, roubados coisas, roubados bênçãos que foi prometida por Deus. Eu estava estudando um pouquinho aqui e vi quando Deus, ele fez a promessa a Abraão no Sim. livro de Gênesis, capítulo 12. Isso. Deus faz uma promessa. Observe que Deus faz uma promessa. Então, eu estava meditando, questionando com Deus e meditando aqui, foi quando Deus faz uma promessa. Só que a promessa que Deus faz para Abraão e depois faz para Sara, era promessa que aos olhos do homem, os olhos da medicina, era o quê? Era impossível. Mas no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37, a Bíblia diz que nada para Deus é impossível. Então, nosso adversário tem muitas armas do inimigo que quer roubar aquilo que Deus nos concede. Eu estava meditando aqui, pastor Mário, no livro de Amós, capítulo 1, a partir do versículo 1, versículo 2, versículo 3, e eu vou falar de uma das, porque Sim. são milhares. É a concordância. A concordância. Eu estava meditando o Amós perguntou assim: andarão dois juntos se não tiveres de acordo? Então, porque nós sabemos que o lar é formado do casal, e aí após o filho, torna uma família. Isso. E nós sabemos que filho é bênção de Deus, família é projeto de Deus. E o que é que o inimigo? O inimigo sempre vai atacar o que é as famílias, para tentar desonrar o nome de Deus. Só que nós sabemos que a glória que é de Deus, ninguém rouba, ninguém usufrui, ninguém consegue destruir a glória de Deus. Por quê? Porque Amós, ele tem essa opinião dele, perguntar que andarão dois juntos se não tiveres de acordo. E nós vivemos minutos finais, irmãos, que a falta de sabedoria. Uma das armas também que Salomão, ele cita na Bíblia, é a falta de sabedoria. Interessante é quando o próprio Deus pergunta assim, ó, quem quer sabedoria tem que pedir a quem? A Deus. Porque somente Deus, ele pode conceder sabedoria a cada um de nós, para nós guiar, para nós carregar o nosso lar. Então, nós sabemos que vou falar de um dos motivos, a falta de concordância em muitos lares tem levado a um fracasso muito grande. E outro texto que me chamou mais atenção ainda foi João capítulo 10, versículo de número 10. A Bíblia fala do ladrão. O ladrão veio, senão, para roubar, matar, roubar e destruir. Sim. Mas Cristo veio fazer o quê? Trazer vida e vida em abundância. E vida em abundância. Isso me alegra. Sabe por quê? Porque o ladrão, nós sabemos que é o diabo, é o próprio Satanás. Que ele veio roubar aquilo que quem nos deu? O próprio Deus. Mas por falta de vigilância, por falta de sabedoria de ambas partes, o inimigo pode bagunçar. E outra, pastor Mário, uma das coisas que me alegra no Senhor e tem me dado força é você, a paz. No livro de João 16, o 33, a Bíblia diz que em mim tenhas paz, mas no mundo tereis aflição, né? Você que está nos ouvindo nesse momento, nós falamos da paz. E essa paz, ela reina dentro de nós. Essa paz, ela vai te dar força a você vencer o maligno, como João disse. Só que, como é que eu vou ter paz em minha casa, a minha casa passando por algum processo? E tem muitos lares, pastor Mário, infelizmente destruídos. Porque, tipo assim, alguns processos eles estão passando e aquele processo que estão passando traz uma fragilidade para ele ou para ela ou para o filho e acaba afetando toda a casa. Então, qual é o conselho de Deus nessa noite para você que está nos ouvindo nessa live maravilhosa? É que nós podemos enfrentar uma enfermidade e permanecer na paz. Sim. Nós podemos vencer uma depressão e permanecer na paz. Nós podemos passar um processo de um acidente, como eu já sofri um acidente, e permanecer na paz. Eu já passei processos difíceis,
Mas a paz de Cristo, ela permaneceu reinando a ponto de hoje eu estar aqui, pastor Amém. Mário, para contar um testemunho. Amém. E eu tenho Amém. certeza, pastor, que o senhor também já passou Amém. processos assim, e hoje o senhor está aqui contando testemunho do que Jesus fez. E não foi aquele mal que tirou a paz. Não foi aquela enfermidade que tirou a paz que reina no seu coração e nos seus lados. Eu meditei aqui, marquei um texto aqui, no livro de Salmo 107, o 41. É muito forte, irmãos. Porque a opressão do adversário tem destruído muita gente. E o que é que tem roubado a paz de Deus no seu lar? Será que é uma ansiedade que veio? Será que foi... Eu até notei aqui em alguns textos da Bíblia que a fome fragilizou alguns homens de Deus. Mas a fome também, em outra história, fortaleceu as pessoas. Então, o que acontece? No livro de Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 1, a Bíblia conta a história de um lar, de uma família que viveu em Belém de Judá. Sim. Quem era Belém de Judá? A terra do pão. Mas incrível que a terra do pão acabou faltando pão. O que foi que eles fizeram? Disse Elimeleque, com Malom e Quilom, seus 2 filhos, com sua esposa Ruth, disse, não, a solução nossa é descer para onde? Para a terra de Moabe, porque lá tem pão. Só que lá eles tinham, pastor Mário, que viver na escravidão para conseguir o pão. E aconteceu que seu esposo faleceu, o esposo da nossa irmã Ruth, faleceu seus 2 filhos, ela ficou somente com as 2 noras. Mas não era uma família formada, morava na terra de pão e faltou pão. Então, o que é que acontece na vida de muitas pessoas? Aquilo que você mais deseja, aquilo que você mais almeja, pode faltar pão, pode faltar no seu lar. Só que nós entendemos de uma coisa, que nada para Deus é impossível. Nós não podemos, pastor Mário, deixar nenhuma provações arrancar a essência que quem nos deu foi Jesus. Entendeu? Então muitas coisas estão vindo, muitas coisas o mundo está abrangendo, trazendo para os lares, e as pessoas estão segurando que o que é que acontece? Acontece o quê? A ausência de Deus, a ausência do Espírito Santo, a ausência de Jesus controlar o nosso lar. Sim. Então, tem muitas pessoas acabando destruídos, divórcios e mais divórcios cristãos acontecendo. Mas por quê? O que tem roubado o seu lar? Eu tenho certeza que tem milhares de pessoas nesse momento refletindo. E eu tenho certeza que Deus vai tocar no coração de milhares de pessoas aqui. Amém. Glória a Deus. Porque eu estava meditando aqui em Samuel, 1 Samuel, capítulo 1. Nós falamos de lá. O que tem roubado? Tinha todos os motivos para Ana, no capítulo 2 de 1 Samuel, não contar o testemunho. Eu tenho certeza que a partir da manhã vai surgir testemunho por aí. Amém. Testemunho de vitória, Amém. Testemunho de união, testemunho de convenção, testemunho de planos de Deus. Porque não podemos deixar, pastor Mário, o diabo roubar a paz que Cristo não deu em nossa casa. A própria Bíblia diz que o próprio Cristo, né, é o príncipe da paz. E nós só adquirimos a paz verdadeira quando nós estamos em Cristo Jesus. Com certeza. É Ele que tem o poder para derramar essa graça, essa felicidade, essa paz dentro, fluir em nosso coração e nosso espírito, né? Com certeza. Aleluia. Então, nós sabemos que quando Deus, Ele criou o homem, Adão, Deus cria um jardim. Depois, o que é que Deus faz? Deus cria uma disjuntora. Sim. Deus cria uma moça muito linda, né? E é a disjuntora, a esposa de Adão. Aleluia. Só que, olha o que é que nós entendemos. Paulo ensinou algumas igrejas na época que nós não podemos se comunicar com as obras infrutuosas, né? Principalmente obras que não dão fruto, trazendo para o nosso lar. O que acontece na vida de Adão? Quando a Bíblia diz em Gênesis capítulo 2,
versículo 4, foi quando Deus criou o jardim, no 3, 10 em diante, o homem cai. E nós sabemos que depois, irmãos, que o homem cai, as dores, as angústias, as tristezas, tudo aquilo que o homem não queria passar, ele tornou a passar. Por quê? Porque do mal por nome desobediência. Por quê? Vivemos, irmãos, momentos, eu sempre digo, momentos finais aqui, e nós sabemos que o homem tem aquele lado machismo. Ele acha que é o cara da casa. Ele pode tudo. Que ele pode tudo, só que qual é o conselho do Senhor aqui? Se o problema no teu lar depende de você, se humilha. Verdade. Se o problema tiver na esposa, se rende. Isso. Se o problema tiver em você, que é filho, tem trazido transtorno no seu lar, então se entrega. Deixa de achar que pode tudo, porque não pode nada. Então, se a paz de Cristo para reinar em teu lar depende de humilhação sua, por que não se humilhar? Se Tiago, Pedro diz que nós devemos se humilhar debaixo das potentes mãos de Deus, para que Ele mesmo nos exalte. Eu estou falando essa parte, pastor, tocando um assunto sobre Adão e Eva, tocando um assunto sobre humilhação, e nós estamos hoje aqui falando de Jesus por causa de alguém que se humilhou. A Bíblia diz que num tardar da tarde, Deus apareceu ali no jardim. E quando Adão mais Eva ouviu a voz do Senhor, Deus, eles se esconderam. Tá entendendo? Porque eles se envergonharam. Envergonharam não porque estavam nus, mas por causa daquilo que eles tinham cometido, uma desobediência à palavra de Deus. Mas quando Deus chamou Adão, ele não continuou se escondendo. Ele respondeu e foi até Deus. Então ele se humilhou diante do Pai. Se humilhou diante do Pai. Então, às vezes, tem muito isso, pastor Mário. A humilhação abre portas. Abre portas e janelas e abre um reino para alma. Eu já falei para as almas se converter ao Senhor. Pode falar. Coloca a pessoa em outro nível. Em outro nível, irmãos. Em outro nível. E é interessante isso, irmãos. É interessante isso. Olha, eu lembro quando José, a história de Israel, eu estava meditando aqui, tudo trazendo para esse tema maravilhoso. O que tem roubado, né? Roubando a paz. O que tem roubado a paz no seu lar, né? Já voltamos com o pastor Sérgio. Gente, vocês que estão chegando agora aí no DutraCast, seja bem-vindo, você do YouTube, Facebook, Instagram, Spotify e Dutra TV. Estamos aqui em uma live na série Reino Vivo com convidado especial, pastor Sérgio, do Ministério Monte das Oliveiras, aqui do nosso bairro. Nós estamos felizes, né? Eu e toda a equipe aqui do DutraCast está recebendo essa pessoa juntamente com a esposa, juntamente com a Levita, o irmão também que veio, o irmão Gilmar está aqui conosco, né? Uma honra pra gente. Quero pedir a vocês que compartilhem esse link. E quero mandar um alô também para toda a família Dutra que se encontra presente aqui nas redes sociais, nos assistindo, se edificando também através desse conteúdo. O Hélito Dutra, Alex Dutra, né, Dona Cota Dutra, Juarez Dutra. Rapaz, é uma galera Dutra aqui, rapaz. Toma espaço todinho aqui das mensagens, Caio. E temos também, Caio, né, o irmão lá de Moçambique, irmão Manuel, né, que quero mandar um abraço pro irmão, é um missionário lá em Moçambique, tá com a sua esposa aqui assistindo essa live, pastor. Nós temos um projeto, louvado seja Deus, lá em Moçambique, onde nós demos o nome Menos Fome em Moçambique. Onde nesse projeto, o nosso missionário João Manuel, ele toma conta de 200 crianças. Inclusivamente aqui, o DutraCast é um programa onde tudo que entra aqui, na parte financeira, 50%, nós enviamos para Moçambique, para ajudar aquelas crianças lá que têm necessidade de alimento, vestuário, calçado, medicamento, lazer. O negócio lá não está fácil. Então nós, diante de Deus, nós fizemos esse compromisso de estar semanalmente ajudando, né, nesse projeto lá, Menos Fome em Moçambique. Então é um prazer para a gente, missionário Manuel, tá aí você e sua esposa aqui conosco. Temos também nosso irmão também, Isdra, da Angola, está aqui presente também. Deus abençoe a todos.
E todos vocês que estavam fazendo aqui parte da gente, que está ao vivo. Peço a vocês, não fique daí. Não saia daí. Compartilhe essa live. Chame mais pessoas para vir fazer parte aqui conosco com o pastor Sérgio. Com o tema O que está tirando? Forte. O que está tirando a paz do seu lar? Você já descobriu o que está tirando a paz do seu lar? Estamos comentando isso aqui hoje. Muitas vezes é a falta de humilhação, né, pastor? É. A falta de humilhação. A falta de reconhecer o erro e se arrepender. Porque não é só reconhecer o erro, mas se arrepender do seu erro. Aquilo que você está praticando está trazendo o que para dentro de casa? Está trazendo dor, tristeza. Então, infelizmente, você tem que parar. Porque a Bíblia diz, pastor Sérgio, que a bênção de Deus é paz, alegria, felicidade, amor, prosperidade. Claro, com certeza. Então, o primeiro lugar que essa bênção tem que ser manifestada é no nosso lar, Começa. dentro da nossa casa, na nossa família. Quando isso está sendo gerado, a casa está edificada. Mas tudo que a gente possa estar fazendo, está trazendo dor para dentro de casa, infelizmente, aquilo não vem de Deus, não. Porque a demonstração, como eu disse, é a paz dentro de casa. A paz. É. Então, infelizmente, não é de Deus.